E aí, meu aluno, e aí, minha aluna, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo de exercício resolvido do canal. Hoje nós iremos discutir um exercício que foi cobrado na prova do Enseja, que fala sobre as propriedades da matéria. Vamos ver o que esse exercício diz para nós? Um removedor de maquiagem bifásico é composto de duas substâncias diferentes no mesmo frasco. Quando agitado, os líquidos se misturam temporariamente, mas instantes depois começam a se separar em duas fases distintas. Qual propriedade desses líquidos é responsável pela ordem de separação observada? Acho interessante para você te explicar, antes de dar um gabarito dessa questão, te explicar aí alguns conceitos interessantes para você começar a aprender a partir de agora ou começar a revisar e que vai ser interessante para você entender melhor o que está acontecendo aí nessa situação. Primeira coisa, você tem uma maquiagem bifásica, que o exercício fala, que é feita de basicamente duas substâncias. E elas vão se separar em duas fases distintas. O que significa isso? Primeiro, você tem uma mistura. O que é uma mistura? É quando você junta aí duas ou mais substâncias diferentes. Segunda coisa, essa mistura, ela é uma mistura heterogênea, porque você consegue verificar mais de uma fase. O que é fase de uma mistura? É quando você consegue olhar para a mistura ali e identificar alguns dos componentes, todos os componentes ou alguns deles. Nesse caso, você tem duas substâncias e você consegue observar na sua mistura duas fases distintas, ou seja, você consegue identificar cada uma dessas duas substâncias. Por que isso acontece? Porque essas substâncias, elas são o que nós chamamos de imiscíveis. Isso significa que elas não se misturam. Se elas se misturassem, elas podiam ali compor uma mistura, que quando você olhasse para ela, seria uma mistura homogênea, que ela aparenta então ser apenas um componente. Agora, quero te explicar também um outro conceito importante que vai nos levar direto ao gabarito dessa questão, que é o seguinte. Essas duas substâncias, elas são immiscíveis, elas não se misturam, certo? E você vai verificar, então, vai conseguir observar a formação de duas fases distintas. Se você tem um demaquilante em casa, você consegue observar isso muito bem. Mas, se você não tiver, eu vou mostrar o meu demaquilante para você conseguir entender muito bem isso que eu vou te explicar agora. Vou mostrar assim de ladinho para não fazer propaganda aqui, né, do demaquilante. Então, olha só esse daqui, ó. Tá dando pra ver? Tá, né? Ó, você tem esse demaquilante bifásico, aqui, ó, uma fase, duas fases, certo? A pergunta que eu vou te fazer é a seguinte, por que uma substância fica sempre na parte de baixo e a outra substância fica sempre na parte de cima? Se eu agitar esse demaquilante, ó, vou agitar bem, ó, ele vai voltar a se separar em duas fases distintas. Eu acho que vai demorar um pouquinho. Eu vou ficar aqui segurando até voltar. Nossa, quando eu tô tirando a maquiagem, volta rapidinho. Olha aqui, ó, tá voltando a separar, né, a mistura em duas fases distintas novamente. E, de novo, a parte azul, né, dessa mistura, ela voltou novamente para a parte de baixo e o óleo, ele vai voltar para a parte de cima. Isso ocorre porque essas substâncias, elas têm densidades diferentes. Quando as substâncias elas são imiscíveis, quando elas não se misturam, elas vão tender a ficar em fases distintas e se separar através da diferença de densidade. A substância mais densa, ela ficará na parte de baixo, e a substância menos densa, ela ficará aí na parte de cima da sua mistura, certo? Então, esse é o gabarito da nossa questão. Eu espero que você tenha entendido a explicação, espero que você tenha entendido o motivo, né, de a densidade ser o gabarito, mas vamos comentar aí cada alternativa rapidinho, só para você não ficar com dúvida. A alternativa A, ela fala sobre a massa não é o gabarito, porque não é ela que vai fazer as duas substâncias se separarem e uma ficar ali na parte de baixo e outra ali na parte de cima, correto? O volume também, mesma coisa. A diferença de volume também não vai influenciar nessa separação.
O que vai influenciar mesmo é o fato delas serem immiscíveis, delas não se misturarem e a diferença de densidade. E por último, a alternativa D fala sobre a viscosidade. A viscosidade, ela é o quê? A capacidade de escoamento do seu material. Então, por exemplo, o mel, ele é uma substância muito viscosa. Ela é grossa, certo? Que é diferente da água, por exemplo, que é uma substância aí que tem uma baixa viscosidade. Essa viscosidade ela também não vai influenciar de forma alguma na formação de fases dessa mistura e nesse comportamento que essas misturas têm de uma ficar ali no fundo do recipiente, a outra ficar ali mais na parte de cima, ok? Então, o gabarito da nossa questão é a alternativa C, que fala aí sobre a densidade. Se você tem alguma dúvida sobre a densidade, o que é a densidade, como que se faz o cálculo da densidade, a explicação sobre ela é um pouquinho mais complexa, então eu vou disponibilizar para você uma aula somente falando sobre a densidade, como que você faz o cálculo, o que é a densidade, enfim, conversão de unidades de medida. Então, caso seja de seu interesse, se inscreva no canal, não deixe de ativar as notificações para você ficar sabendo aí quando essa aula será disponibilizada para você. Bom, se você gostou do vídeo, se ele foi útil para você, não deixe de, primeiro, compartilhar este conhecimento com seus amigos e não deixe de curtir o vídeo. Se você quer mais exercícios resolvidos do Enseja, comenta aqui embaixo que eu trago para você. Muito obrigada pela sua atenção e até o próximo exercício resolvido.